2 anos e 8 meses. E a segunda? A segunda foi um furto. Furto? Quanto tempo você pegou? Eu fiquei 1 ano e 10 meses só sumariano. E a terceira? A terceira foi um furto também. Quanto tempo você pegou? Fiquei 14 dias. Depois saí de novo. Depois, e a quarta? Furto também. Quanto tempo? 6 meses. Com mais. E a última, né? Que eu acho a última foi de 6 meses. Essa foi de 6 meses? Furto? Foi furto. Quanto tempo de condenação? Fui condenado agora, né, Natália? De prestação de serviço agora. Mesmo reincidente? Deus é bom na sua vida, hein? Deus é bom. Mas a verdade é essa, né? Que, tipo assim, eu tive várias oportunidades. Tipo assim, de vender droga, de até assalto à mão armada mesmo, né? Mas, tipo, teve vários episódios que me fez, tipo assim, não vou fazer isso. Tipo assim, a primeira vez que eu fui roubar armado, o moleque deu um tiro na vítima. Tipo assim. Deu? Deu. Por quê? Tipo assim, coisa, tipo assim, simples. Eu lembro até o episódio como foi. Tipo assim, nós chegou no local... Aí o moleque entrou, era uma padaria, ele pulou o balcão e foi, tipo, mexer no caixa, e não tinha nada, tipo assim, tava trancado. Nisso que eu fui pelo canto, assim, aí eu vi o cara, né, tipo assim, ele tava mexendo, tinha caído, acho que alguma coisa no chão, ele tava limpando. Aí foi, tipo assim, a primeira cena minha que eu, tipo assim, armado mesmo, que eu fui com o moleque. Aí, tipo, nisso que o cara correu, aí, tipo, o cara me viu, ele assustou. Aí nisso que o moleque viu ele, falou assim, não, abre aqui. Ele foi, tipo, pelo canto e correu. Aí ele subiu em cima do balcão e atirou. Eu não vi, tipo assim, o que aconteceu depois. Aí eu só me lembro de, tipo assim, eu fui pra porta, na hora que eu fui pra porta, eu já dei de cara com a viatura, tipo, a viatura passando. E foi embora, tipo, a viatura. E nós de bicicleta, nem percebeu o que tava acontecendo. Aí nesse episódio eu falei assim, pô, mano, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Aí, tipo assim, meio que afastei, né? Tipo, dessas coisas. Mas mesmo assim ainda aprontava umas coisas. Roubei muito mercado, era de moleque. A gente roubava muito mercado, né? Tipo, de furto mesmo. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. A gente fazia isso de trampo mesmo. Porque a gente acordava às 7 horas da manhã, ia lá pro centro da cidade e pegava um monte de coisas para vender nos metrô. A gente vendia para aquelas pessoas os camelozinhos do metrô, então a gente pegava bolacha, babalu, então tipo assim, a gente não pegava para comer, a gente pegava para vender e na pipa, fazer um monte de coisa, então tipo assim, desde moleque eu já apontava. O que vocês faziam com o dinheiro? Eu comprava pipa, eu comprava essas coisas. Teve até um episódio meu, eu tava trocando ideia com um amigo meu que tipo assim, eu conheci de novo, né, então... Primeira cena que nós fez mesmo foi uma casa. Um amigo meu, hoje em dia, ele é o testemunho dele também, porque ele fala, pô, mano, se eu tivesse te escutado naquela época, eu ia muito pra Lan House. E nesse dia a gente entrou numa casa, pegamos pertence tudo, pegamos um monte de coisa, né? Muamba de casa. Aí fomos lá pra Zakinash. Esse amigo meu, ele já usava droga, ele já usava crack. Ele era, tipo, mesma idade que eu, ele tem a mesma idade, tipo, mas de novo já conheceu. A idade que eu conheci a maconha, ele conheceu o crack. Então, tipo, nesse dia que nós pegou um dinheiro mesmo, se eu não me engano, tinha, tipo, naquela época R$300 era muito dinheiro, tipo, quando a gente fez esse primeiro B.O. Eu lembro que ele me falou assim, nós indo no ônibus, ele falou pra mim, ô Alex, vamos lá pra Zakinash, vamos comprar tudo de droga e vamos usar droga. Tipo assim, ele já usava o crack. Eu falava assim, não, você é louco? Tipo, vamos pra Lan House. Entendeu? Vamos pra Lan House. Chegar lá, nós tipo, entrava na Lan House e só saía no outro dia. Fazia aqueles negócios de corujão. Só que ele não, ele já era da rua. Tipo assim, o bagulho dele era ir pra rua. Então, tipo, ele já era mais... pra frente, eu falava assim, não, Vinícius, não faz isso. Até hoje, até eu comentando com a minha esposa, tipo assim, dos episódios que nós teve, né, depois, porque, tipo assim, até mesmo dia também, depois de um tempo, a gente se encontrar, depois de velho, né, a gente trabalhar junto, e ele mesmo assim ter as recaídas e tal, e eu sempre, tipo assim, sempre fui aquela pessoa que, tipo, pô, mano, e aí, mano, você tá moscando, tipo, não vai fazer isso. Então, tipo, ele tem essa amizade que, tipo, desde o começo, se ele não tivesse conhecido as drogas,
Tipo, se eu fosse aquele amigo que fosse com ele, eu tava perdido nas drogas também. Mas se ele tivesse me dado ouvido, ele não tinha passado muitas coisas que ele passou. Então, tipo, ele fala pra mim, tipo, se arrepende daquele momento. Ainda teve até episódios depois que, tipo assim, ele viu que deu certo, ele ia lá na minha escola, tá ligado? Tipo, pra me buscar, falava que era meu irmão, falava que, tipo assim, pra me tirar da escola, pra nós ir fazer a fita. Só que aí, tipo, de eu saber que ele ia usar droga, eu não fazia nada com ele, tipo. Eu sabia que ele ia lá e... Você conseguiu terminar os estudos? Não consigo. Que série você parou? No 6º ano. Fase de trabalho também na escola, dá muito trabalho. Qual a sua idade hoje? Tenho 35 anos. 35? Na escola também não podia entrar, já fui preso lá na escola por desacato quando era de menor. Dava muito trabalho pra minha mãe, né? A realidade é essa. Sua mãe trabalhava o dia inteiro? Ela trabalhava, eu tava até lembrando na última vez que eu fui fazer uma entrega ali na Alfredo Pujol. Eu era um moleque problemático, né? Minha mãe teve que me transferir para perto do trabalho dela para ela poder assistir aula comigo. Então imagine, eu assisti a aula e minha mãe aqui atrás. Então, tipo, eu era doente, mas já fumava cigarro no intervalo. Aí chegava até nela. Quantos anos você tinha? Comecei com 11 anos de idade. Caraca. A fumar cigarro, fumar maconha. O cigarro ainda meio que, acho que foi até antes. Antes de 11 anos? Porque eu pegava o cigarro escondido da minha tia. Você falou que sua mãe trabalhava muito, vocês ficavam ali muito criados sozinho, né? Muito criado sozinho. Na verdade era meu irmão, né? Porque sempre foi eu, minha mãe e meu irmão. Se a mãe não trabalha, a criança passa fome, o conselho tutelar vem e leva embora. Se a mãe trabalha, a criança dá problema. Mas no nosso caso não tinha isso, né? Porque sempre minha mãe teve... A gente sempre teve tênis, sempre tipo... Então não foi. Não, o conselho tutelar ele não aprende a criança porque tá faltando roupa. E sim, por exemplo, uma criança de 10, 11 anos fumando maconha, se alguém denunciasse... Já fui pro conselho tutelar, já fui pra Fundação Casa. Já? Já, mas tipo assim, foi episódio rápido, né? Você foi pra Fundação Casa por quê? Porque pro desacato. Desacato, eu quebrei a escola inteira, bati Você foi pra FEBEM. Foi bem. Fundação Casa não, você foi pra FEBEM. Fundação Casa. Hoje é a Fundação Casa, mas a FEBEM antigamente, ela era mais punitiva. Tipo, seu trabalho na escola, foi preso por desacato, FEBEM, entendeu? Mas era... Hoje não, hoje você vai pra audiência ali, vai assinar um Não, eu tive que fazer, eu fiz serviço comunitário de... Chegou a fazer? De menor mesmo, eu fazia lá no postinho. Mas você ficou preso? Mas dava tanto trabalho que até o pessoal do postinho não quis me prejudicar, que eu não conseguia ficar lá no postinho, eles fizeram... Quanto tempo você ficou preso na infância, por causa do desacato? Não, fiquei só 3 dias, eu acho. Hoje em dia você não chega nem a entrar, só vai na audiência. Teve algumas alterações da FEBEM pra Fundação. Nossa, dá problema, hein? Dá. E sua mãe hoje? Minha mãe até hoje ela pega no meu pé, a verdade é. Mas hoje você tá mudado. Tô, graças a Deus, né? Hoje em dia, se for qualquer coisa de errado, pode passar longe de mim, que eu não quero fazer mais não. Tipo, não... Esse episódio que você falou da bebida, que ano que foi? Que aconteceu lá no presídio? Foi 2012. Foi logo quando eu saí, fiquei 3 dias na rua só. Fui preso de novo. Fiquei 2 anos e 8 meses na primeira cadeia. Aí quando eu ia sair de saidinha, aí teve rebelião lá no presídio onde nós estava. Aí quebraram tudo lá, ficou todo mundo respondendo sindicância. Aí era pra mim sair de saidinha, não saí. Aí fiquei, aí depois me mandaram pra colônia, e foi onde eu consegui sair de RA. Saiu uma saidinha e... Aí saí de RA, saiu uma saidinha, acho que era final de ano, no Natal. Aí depois já voltei, em seguida já ganhei o RA, aí fui preso de novo. Fiquei 3 dias na rua e fui preso de novo. Aí fiquei 1 ano e 10 meses sumariano só. Quanto? 1 ano e 10 meses, só esperando. Aí foi audiência, aí faz audiência de novo. Aí fui em 3 audiências. Nesse meio tempo, aí me deram a preventiva, né? Me soltaram até vir o retorno. Aí eu fiquei na rua e depois veio a condenação. Mas aí quando veio a condenação eu já estava preso de novo.
E a droga entrou na sua vida por quê? A droga foi mais eu senti vontade mesmo, não foi nem por influência de ninguém. Até mesmo porque quando eu era novo, né, a gente tive muito acesso à cocaína, né? A verdade é essa, mas nunca tive nunca tive nenhum interesse, tipo assim, de usar. Tipo, via os caras, tipo, vendendo, mas nunca tive vontade mesmo. Aí quando eu tava com 18 anos, teve um dia que, tipo assim, uns amigos usando, eu falei, mano, vai, vou usar aí. E acabei usando, tipo. E foi uma coisa que fez muito mal pra mim. Porque não tinha cabeça, né? A verdade é essa. Nunca tive cabeça pra usar esse tipo de droga. É uma droga que me atrasou muito, mano. Que eu quase morri mesmo dentro de uma cadeia. Fiquei 6 meses tive tuberculose. E, tipo assim, me deixava muito pra baixo, né? Tipo, me deu muita depressão, né? Na verdade é essa, porque eu não queria aquilo. Só que, tipo, eu acabei se tornando refém daquilo, né? Então eu tentava mudar e não conseguia. Porque era difícil também. Quando eu fiquei preso, era mais difícil de largar do que quando você tá na rua. Porque lá, tipo assim, tinha toda hora. Entendeu? Toda hora tinha alguém usando. Então, tipo, pra mim era mais difícil. Tipo, ali, naquele ambiente. Mas aí depois, quando eu me libertei mesmo, depois na rua, usei. Mas na verdade foi Deus que libertou mesmo. No dia do que aconteceu mesmo, foi até revelado no dia que eu tava lá no Barracudas, não sei se você já ouviu falar, é uma balada. E eu tinha muito isso, né, que eu pedia muito pra Deus me livrar dessa droga, né, que era uma droga que, tipo, me acabava comigo. A realidade é essa, tipo, fazia as coisas sem pensar mesmo. E uns amigos, um dia eu fui na balada e aí tinha muito isso que eu bebia. Usar ela te dava mais coragem para as coisas? Mano, me deixava mais depressivo, eu acho. Tipo Tem um assim, rap que fala isso. Tocheira, coloca essa carreira. Não tem tem um rap que fala isso? Esqueci agora qual que é. eu sei que, tipo assim, isso vai te dar coragem pra matar a noite inteira, né? Que ele fala, né? Isso, esse mesmo. Do Realidade Cruel, se não me engano. Ele fala ele fala de um menor de idade. Na verdade, que é um cara que morreu, né? Essa música ela relata um cara que ele tá morto, não é verdade? Tipo assim, pô, o que tá acontecendo aqui? Tipo assim, ele já tá no espiritual, aí ele chega no ambiente, né? O que vocês estão fazendo aí? Pô, caramba, esse tênis aí parece que eu comprei na semana, que eu roubei. Ele fala que eu roubei na semana passada, mas é ele que tá ali no chão, né? Ô mãe, ele falou, mãe, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Tipo assim, no final, depois que ele morre, né? Não, essa música se fala, tipo assim, é essa história que, tipo assim, o cara morre e ele vem, tipo assim, depois, entendeu? Espiritualmente, aí tá todo mundo enterrando ele. E ele fala assim, o que você está fazendo aqui? Por que você tá chorando? É o Cubo. É o Cubo. Dessa música, eu acho que eu tenho ela aqui. Não, então... Aqui eu conheço, depois ele morre, no final. Ele vê o pastor, ele bateu no pastor, quando o pastor foi falar com ele, não é isso? Então, Eu tenho ela que eu escuto. É naquela sala, chama. Eu acho que é naquela sala, o Cubo. Então essa que eu tô falando. Mas eu acho que se eu não me engano. Essa aqui é naquela sala. Ela mesmo. Querido amigo, lágrimas em outras. Quando eu vou trabalhar, eu gosto de ver os sons assim meio estranhos, sabe? Eu põe bem alto no fone. E eu tenho aquele AirPods da Apple e eu uso aquele som espacial. Então ele fica o som daqui pra cá, passando daqui pra cá. Tem um advogado que eu tenho amizade com ele e ele tem uma Porsche. Ele era bem humilde, ele não era pobre, mas ele era bem humilde, né? Aí nós dois conversando, aí eu falei assim, a Porsche, de onde veio? Ele falou assim, era meu sonho de infância. Eu falei, o meu era um AirPods. O dele era uma Porsche, o meu era um AirPods, porque, tipo, eu gosto dessas coisas da Apple, né? E esse som espacial, ele, tipo, vai atravessando o som. Meu, é muito da hora se eu ouvir música nele. E, às vezes eu tô concentrada,
E eu coloco no último volume esses rap, assim, sabe? Bem antigo. E fico ouvindo. Lembra da minha época de adolescência. Fico ali Também trabalhando gosto. e ouvindo Eu ele também bem gosto. alto. Escutei bastante rap também, Gustavo. Você falou do negócio da cocaína, eu te perguntei, porque assim, eu mexi durante muito tempo. E vinha aqueles tabletes de monte, assim, ela cristalizada, porque eu comprava no Peru para vender, para chegar no Brasil e do Brasil ir para outro país. E vinha aquela que é escama de peixe mesmo, que tem aquele brilho, sabe, nela e tudo mais. E eu nunca tive interesse de usar. E eu tenho essa curiosidade, por que a pessoa gosta de usar? Tipo, o que chama a atenção dela pela querer usar? Eu acho que assim, mas era mais a fissura. Que eu acho. Tipo assim, que você ficava fissurado, assim, tipo de usar e ficar pá, naquela brisa. Mas a brisa mesmo que eu achava era a fissura. Você queria usar, usar e usar e usar. E qual a sensação você tinha? De usar, assim, tipo, de ficar quieto. Não, o seu corpo, o que ele demonstrava quando você usava? Ah, tremedeira. Você ficava acelerado? Ficava elétrico. Ficava agitado. Eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu já sou viciada em Venvance. Vivância. E a base dele é cocaína. Fala que ele deixa elétrico, né? Ele salvou minha vida, porque, nossa senhora, antigamente eu era eu era difícil até de lidar. Porque eu tinha pouca paciência, uma ansiedade que me deixava estressada. E o medicamento, ele mudou. Eu comecei tomando de 30 gramas e hoje eu tomo de 70. Mas eu tenho um diagnóstico de TDAH, né? Eu compro com receita lista, tudo bonitinho. Tem gente que não, que compra por aí clandestinamente e vicia. Ele vicia, porque quando eu tô, tipo, com 2 comprimidos, ele tá perto de acabar, nossa senhora, só pode chorar. Já dá aquele pane, né? Não entra em desespero. Ele é caro, ele não é barato. E ele é caro. E sem receita é mais caro ainda. Eu só compro com receita. Às vezes acabou o laboratório que eu tô acostumada a tomar. Aí eu tenho que pegar de um outro laboratório que eu sei que não é bom. Nossa senhora. Onde eu cheguei na farmácia tinha acabado. Não, o rapaz falou assim: eu só tenho de 50, de E ele 70 te deixa eu mais não tenho. expressivo também, né? Deixa. As suas ideias, elas entram em equilíbrio, sabe? Eu sou 220, você tem um pouco dos meus traços de falar tudo. Eu era muito assim. Aí o medicamento, ele alinha minhas ideias. Ela falou que você vê muito você, quando vê você, ela vê eu. Ela. Mas você tem mesmo os traços que eu era mesmo. É verdade. E o medicamento deu uma melhorada na minha... Não, deu uma melhorada Já tomei. Mudou a minha vida, Já tomei entendeu? Tagretol. Era tarja preta mesmo. Não, mas o Venvance, ele mexe na questão alimentar, na ansiedade. E as suas ideias... Eu fazendo propaganda da marca não, do medicamento. E ele te traz uma estabilidade. Sabe quando você tá num ambiente, ainda mais que já tirou uns dias, velho, não tem como você sair sem não ter um diagnóstico. Sabe quando você acorda e você tá triste, só quer ficar na cama? E aí você começa a ouvir um monte de barulho, mas esses barulhos eles não existem, é tudo barulho da sua cabeça. Você toma um comprimido desse, você espera 1 hora e meia mais ou menos. Você corre uma maratona, você constrói uma casa num dia, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas ele muda a vida mesmo. Eu tomo, aí eu tive que mudar. Né, falou, né? Eu tive que mudar do de 30 pro 70, porque o de 30 ele parou de fazer efeito. O de 70 ele tirou a minha ansiedade, ele tirou também o meu desespero de comer tudo que eu via pela frente por conta da ansiedade, tanto que eu perdi mais de 15 quilos já, só tomando esse remédio. Mas eu ainda tenho alguns... Tipo assim, eu ainda procrastino um pouco, mas eu acho que é porque eu me sobrecarrego, não é nem por questão de medicamento, não, é questão minha mesmo. Só que quem tem TDAH tem o hábito de se sobrecarregar mesmo. Isso é normal. E é algo que eu faço muito. Mas eu tomei esse remedinho aí maluco, nossa. Nossa, que a gente não quer falar com ninguém, não quer... Nunca trocar ideia. Não quer nada, né? Eu não gosto de muita melação, muita gente em cima de mim, sabe? Na minha casa eu não gosto... Chegou visita, deu uns meia hora, já quero que vá embora. Eu subo, os parentes do meu marido chegam, eu subo. Não é nem falta de educação, porque os meus não andam na minha casa. Então eles vão lá, eles vão por causa do parente dele.
Então eu cumprimento, falo e subo. Mas eu não sou aquela pessoa que tem muita amizade dentro de casa. Na minha casa não vai com ninguém, a verdade é essa. Só Pois minha é. esposa. Parente meu não vai na minha casa, não. É muito raro. Raro, assim, dá pra contar nos dedos, assim, a cada 2, 3 anos, quando vai. Eu já fui muito... de ficar muito envolvida, assim, com família, mas era mais dependência emocional, assim, porque família é o primeiro a te criticar, te colocar lá embaixo, falar dos seus defeitos, de te tentar... Então, o Venvance faz você virar super-herói, filho. Você tomou um Venvance, se alguém me falar pra você, hein? Porque assim, você não vai dar certo na vida, o quê? Você já tá vendo você virando presidente do Brasil. Porque o negócio te deixou muito acelerado. Você começa a querer fazer você consegue querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque o seu raciocínio ele começa a desenvolver. Então, aquilo que tá parado, que você não consegue enxergar, o medicamento ele estimula você a desenvolver. Eu não sei explicar exatamente o que acontece com o seu cérebro, mas ele ativa alguma coisa ali no seu cérebro que faz com que você desenvolva. E isso é bom pro trabalho, pra vida. No meu caso, é bom pro meu trabalho, porque eu trabalho com várias coisas. Quando eu comecei a tomar, foi por conta da prova da OAB, porque eu fui fazer uma de teste e eu dormi durante a prova. Minha filha teve crise de madrugada, e aí eu fazendo ali a prova, chegou o direito constitucional, eu cochilei no meio da prova. E óbvio que eu não passei, tirei acho que 37 ou foi 36. Foi o exame 37 que eu fiz, hoje tá no exame 43. E aí eu fui procurar ajuda, porque eu falei assim, se eu não procurar ajuda, eu não vou passar nunca nessa prova. E aí eu fui... Você passou no médico e ele te... Não, eu passei no psiquiatra, onde eu tava, nossa, vontade de matar assim pela garganta, sabe? E isso me deixava também muito grossa. É uma coisa que eu reparei também, que o medicamento já não me deixa tão agressiva e nervosa. E aí eu cheguei na psiquiatra e falei pra ela, pessoal, o negócio é o seguinte, você me deu esse trequinho verdinho aí, fluoxetina, isso aí não serve pra nada. Na cadeia dava de pacote, falei pra ela. E não tá me servindo pra nada. E sei lá, parece que na minha cabeça tá uma bagunça, porque eu tinha que ficar com a TV ligada, com o computador aqui, barulho, pra eu poder conseguir trabalhar, senão eu não trabalhava. E aí eu tava muito perturbada, eu falei pra ela que eu tinha um monte de coisa pra fazer e não tava conseguindo. E aí ela falou pra eu tomar um outro remédio lá, que era o estabilizador de humor. Só que o estabilizador de humor me deixou mais nervosa ainda. Eu falei, eu não vou tomar isso, parei de tomar. Marquei uma terceira consulta e falei pra ela. Aí ela falou assim, então vamos fazer o exame do coração pra ver se você pode tomar o Venvance, porque ele dá um acelero mesmo. Na verdade, ele dá quando você começa a tomar, depois seu corpo já acostumou. E aí eu fiz o exame do coração. Quando eu voltei, ela me deu pra me tomar Ritalina. Ritalina serve pra quê? Pra nada. Aí comecei a tomar Ritalina, eu falei pra ela, isso aqui não me serviu pra nada, a mesma coisa que eu não ter tomado nada. Meu irmão mais novo tomava Ritalina. Ainda me deu dor de barriga ainda. Eu falei pra ela, isso aqui só serve pra cagar, porque pra outra coisa não serve. Mas eu já via o efeito nele, que tipo assim, passava uns 30, 40 minutos, ele já mudava. Então, mas é de organismo pro organismo. O meu não se adaptou com Ritalina, meu marido já toma. Quer dizer, tomou meu, né? E aí eu cheguei lá e falei pra ela, isso aqui não presta. Aí ela falou assim, então eu vou te passar o Venvance. Aí ela me deu de 30 miligramas. Eu tomei. Aí eu já vi o resultado, assim, sabe? Aí quando foi em dezembro do ano passado, ela trocou para 70 miligramas. Eu troquei num sábado a quantidade. A minha casa ela é bem grande, onde eu moro. Eu lavei ela todinha. Porque eu tinha trocado o medicamento de 30 para 70. Eu lavei ela inteira, desde o fundo do corredor. Aí vim pela lavanderia, vim embora, lavei até o portão. Meu, tipo, eu lavei a casa inteira, ainda entrei, lavei a escada, mas a fora, sala. Assim, fora ele te dá um fora ânimo. do remédio, você também tinha uns estalos de fazer isso? Não. Eu tenho, tipo assim, se um exemplo, tem hora que me dá uns 5 minutos. Ah, sim, não, era dia, depende do dia. Depende do dia. Não, isso que eu tô perguntando pra vocês, tipo assim, a gente já tem isso, né? Só que aí, tipo, o remédio... Tipo, faz você ter com frequência. Tipo assim... E na minha época, eu tinha um medicamento, era só quando eu acordava e decidia que eu ia fazer algo, entendeu? Tipo assim, eu também tenho isso. Tem dia que eu falo assim, não, acordar eu vou fazer isso. Aí eu vou me empenhar e vou fazer... mas tinha dia que eu programava toda a minha vida à noite e no outro dia não saía nada. Não saía nada. Exatamente, já o medicamento não me permite isso. E eu vou dormir tarde, ele tem alguns como que fala?
efeito colateral. Ele tem seus efeitos colaterais. Em mim, a insônia. Ele me dá insônia, mas aí ela me deu um outro remédio pra eu tomar pra dormir. Só que se eu tomar ele, eu vou acordar tarde, que a psiquiatra mandou eu acordar, tipo, 10 horas da manhã. E eu falei pra ela, eu sou mãe atípica, como que eu acordo 10 horas da manhã? Falei pra ela, minha filha tem autismo. Ela dorme 6:30 da tarde porque ela toma Risperidona. Eu falei, lá em casa é todo mundo doido. Mentira. Gente, não vai me cancelar, não tô falando que quem tem autismo é doido. Eu só fiz uma brincadeira, tipo, muita gente, no aniversário da minha filha, minha irmã tava lá com o filho dela que é autista, a mulher é autista e minha mãe nessa família só tem autista. É tudo autista aqui em casa. O menino tem, tipo, 2 anos, mas o grau dele já é mais severo. Você vê porque ele fica virando o olhinho, sabe? O jeito que ele se comporta, você vê que já é mais severo. O da minha Mirella já é o nível 2, só que ela faz terapia há muitos anos. Ela vem tratando há muitos anos. E a minha irmã descobriu agora. E aí você vê a diferença de classe social, né? Minha irmã trata o filho pelo SUS, com o que o governo oferece. A Mirella é tratada com o que os pais dela pagam, porque a gente paga pelo tratamento dela. Por isso que eu vou dormir, tem dia 2 horas da manhã. Mas é por quê? Porque eu quero garantir o que é dela. E ela já desenvolveu. E o meu sobrinho não, porque as nossas condições são diferentes. Mas a minha irmã, ela também tem algum diagnóstico. E eu acho que o autista da família veio dela. Porque você vê, ela não terminou o estudo, ela sempre repetia, e minha mãe dizia assim, quando ela era pequena, é que ela tem problema, era assim que ela era tratada, então tudo que ela fazia era normal. Diziam só que ela tinha problema, mas ninguém nunca foi investigar, nunca foi saber o que era. Se eu tivesse descoberto na minha adolescência todos os problemas que eu tenho 3 tipos de diagnóstico, eu tenho certeza que cadeia eu não tinha ido parar, e eu tinha evoluído muito na vida, porque eu tinha tratado desde pequena. Mas com 18 anos, eu tava me envolvendo com bandido, com 19 eu tava presa. Eu também entrei e saí várias vezes, que nem você. Por isso que eu perguntei, primeiro, segundo, terceiro. Só que foi diferente, tipo, eu nunca fiquei em dia, assim, foi anos. Aí quando totaliza tudo, dá uma quantidade grande, né? Eu quando era mais moleque, né, eu já passei, né, psicólogo, né, mas aí... Tem quanto tempo você tá em liberdade? Fazer 5 anos já. 5? Você nunca procurou, tipo, fazer terapia, acompanhamento psicológico? Vontade eu tenho, mas é difícil, né, hoje em dia, né? A gente fica preso tanta coisa hoje em dia que a gente tem que acordar, trabalhar, porque senão você não come, você não... Então você acaba... Mas se você se priorizar, você vai se desenvolver bem mais para você trabalhar. Tem uma ONG que ela cobra R$30 a sessão. E ela é maravilhosa. Meu enteado passa lá, cliente do escritório a gente manda para lá, porque eles são muito bons. Eles acreditam que todo mundo tem direito à saúde mental. Então eles fazem um valor acessível justamente para isso. E eu vou te falar, meu terapia é muito bom. Claro, você tem que se identificar com o terapeuta. Eu já tive alguns e não me identifiquei. E a única que eu me identifiquei, ela passou num concurso federal, ficou sobrecarregada no fórum. Ela trata também sobre alienação parental, e aí o horário dela não batia com o meu. E aí a sessão dela, além de ser caríssima, eu não conseguia fazer. E aí era a mesma coisa que eu tava pegando dinheiro e jogando no lixo, né? Mas ela era muito boa. E até hoje eu não encontrei ninguém tão bom quanto ela, que eu conseguisse me identificar, que nem eu me identifiquei com ela, sabe? Eu chorava com ela, conversava, daqui a pouco eu chorava de novo. Aí daqui a pouco ela ria comigo, e isso é bom, porque você se identifica com alguém. E não tem nada melhor do que você pagar alguém pra você desabafar. E se essa pessoa falar alguma coisa sobre o que você desabafou com ela, ela ainda pode perder o direito de exercer a profissão dela por conta do sigilo profissional. Mesma coisa que tem o advogado e o cliente, o psicólogo e o paciente. O médico e o paciente, mesma coisa. Quem quer pôr a carreira em risco? Ninguém. Jogar 5 anos assim no lixo de psicologia, ninguém quer. Por causa de nada. Exatamente. Então, eu amo isso que eu falo. Melhor desabafar com quem a gente ali tá pagando e a pessoa não vai falar nada. O máximo que vai fazer é falar: você tem certeza que tá certo o que você tá fazendo? É te julgar ali, eu acho. Mesmo assim, eles têm um cuidado para não julgar. Uma vez eu falei para essa psicóloga orientação, né, na verdade, que é o poder de orientar, né? Tipo assim, o que você tá fazendo é errado, tipo assim, você tem que começar, tipo, te direcionar, né?
eu ficava reclamando do meu marido. Eu falei, eu vivo uma relação tóxica. Eu percebi isso há pouco tempo, que eu tenho dependência emocional, não sei o quê. Aí ela falou assim, você percebeu isso? Aí eu falei, percebi. Ela falou, então agora a gente pode conversar. Porque ela também já tinha percebido, mas ela não podia falar. E aí eu contei, eu falei, agora fica falando, quer fazer terapia junto comigo? Ela falou, não, mas é bom. Terapia em casal, pra poder desenvolver o casal mesmo. Então, tipo assim, ela esperava eu enxergar o problema pra ela poder tratar, mas ela não me falava que ela tinha enxergado. Ah, ela era maravilhosa. Pena não, graças a Deus que ela passou no concurso. Mas os horários não se encaixam. Pra você ter ideia, nem rede social ela tem, tá? Que ela não é do mundo virtual, graças a Deus. Pra mim achar ela foi uma luta. Eu tive que tirar a foto dela assim, mandar pra uma outra pessoa que tava no mesmo local que ela e falar: você tem contato dessa psicóloga? E aí ela autorizar e me passar, pra você ter ideia. Porque Mas como ela é do fórum, né? É leiga, né? Porque hoje em dia a internet, né? É o Psicólogo, poucos se destacam na internet. Poucos. Então é mais pelo caso, né? Tipo assim, pelo nicho, você Isso, ela tem uma visão assim que a internet adoece. Que a internet contamina. Não, é real, né? Porque tudo que tem de bom tem de ruim. Em todo lugar, né? Na profissão dela também acredito. E também ela fala que se ela fosse da internet, ela procrastinaria e não teria passado num concurso federal, por exemplo. Ela trabalha no fórum. Então ela tem ali as limitações dela, mas eu adoro ela. E ela não tem filho, tem só um cachorrinho. Eu falei, olha, perfeita. Porque daí não vai dizer pra mim, eu fico doente, não posso ir. Tipo, né? Mas aí não deu. Esse dia eu tava falando, será que ela já não mudou? Nossa, escureceu. Será que ela já não mudou? Não tá mais livre a agenda dela? Ó, isso é coisa do TDAH, já conheceu um negócio mó. Aí eu olho lá fora, o que tem a ver o clima, o tempo com o que a gente tá conversando? Ai, mas tá bom. E deixa eu te falar uma coisa, tem 5 anos que você tá na rua, nesses 5 anos você tá vivendo com a marca da sua roupa, do motoboy. Quando a última vez quando eu saí, eu morei na praia, né? Morei em Ubatuba. Aí eu tinha um relacionamento também que não deu certo. Aí foi quando eu vim pra São Paulo. Aí comecei do zero aqui de novo. Foi já mais uma luta. É difícil, né, mano? Mas agora, tipo assim, quem já fez coisa errada, a verdade é essa. Também fiz coisa que, tipo, não vale nada, mas também já fiz coisa que, tipo, já me adiantou, assim, de certa forma. Adiantou nas nossas, né? Só atrasou minha vida. A realidade é essa. Aí, tipo, também já vivi do crime, do que o crime me deu. Mas aí, tipo, depois que eu peguei isso pra mim mesmo, que não era... Tipo, nesse último episódio, eu te contava, eu era tipo, como se eu induzir todo mundo a ir preso. Tipo, eu que era o culpado. Tipo, a família de todo mundo, eu era o culpado, mas a gente sabe quem é e quem não é. E nesse último episódio foi assim, tinha... Primário já nem ficou, já saiu, tipo, 7 dias, né, e ó, já contou a liberdade. Aí um que já não tinha nenhuma pendência, já foi embora também. E todo mundo querendo que eu segurasse o BO. Falou assim, não, você tem que segurar o BO, porque você é residente, você já está condenado, então você vai segurar. Eu falava assim, não, e eu ficava quieto na minha, né? Falei assim, não, porque todo mundo fez junto, então, tipo assim, todo mundo tem que assumir o BO. Eu não vou chegar lá, não vou apontar ninguém, mas você sabe o que você fez, entendeu? Sua família tá falando uma coisa, eu tô falando outra, a gente sabe o que nós viveu. E todo mundo falava que eu era que ia ficar. Tipo, todo mundo, você que vai ficar. E os caras falavam assim, todo mundo falava assim, o primeiro foi embora, o segundo foi embora. Ixi, Lequinho, vai sobrar pra você. E o outro amigo, que foi um que se distanciou de nós, por quê? Porque em si foi a primeira vez que ele ficou mesmo no sistema. Então, tipo assim, eu já residente, eu já não esperava muito. Aí já ia pelas ideias dos outros. Teve uma vez que nós no mesmo B.O. com ele, fomos lá e pedimos cigarro pra ele, porque ele tinha e nós não tinha. Aqui não é padaria não, o que ele falou pra nós, tipo assim, estando no mesmo sofrimento que nós. E ele era de Ubatuba e nós era de São Paulo. Então ele tinha visita toda semana. E nós não tinha. Ele, nos primeiros meses, eu fiquei 2 meses, nós ficou 2 meses sem comunicar a nossa família. Ele já na primeira semana ele já teve visita. Só que a família dele já tipo excluiu nós.
Então, tipo assim, nós não tinha como falar com a nossa família. Então, nós ficou esperando nossa família ir. E achar Tipo, vocês. tipo, por ele, a família dele indo lá e, tipo assim, não tinha um espaço. Ô, pô, comunica a minha família, o que que tá acontecendo lá fora? Tipo assim, entendeu? Minha mãe, quando chegou, já é outro, tipo, já é diferente. Aí, todo mundo falava assim, não, você vai ficar, você que vai segurar o B.O. Eu falava assim, não, mano, não é possível. E a família desse moleque era a que mais me apontava. E eles me chamavam para fazer a visita junto, só para pôr na minha cabeça que eu tinha que segurar o BO. Porque, tipo assim, ó, Alex, o João tá mais fácil sair. O Alexandre já tá indo embora. Entendeu? Tem que segurar o BO. Eu falei assim, eu tenho que segurar o BO? Falei, tá bom, fiquei quieto, dobrei meu joelho, falei assim, Deus, tipo assim, todo mundo tá. O que todo mundo tá falando, todo mundo vai tá falando que eu vou ficar. E eu falava assim, mano, vai chegar a minha vez. E eu falava pros caras, que tio, o próximo a ir embora sou eu. Porque todo mundo tá indo um de cada vez. Eu falava, não, o próximo era eu. E todo mundo falava, não, Alex, você vai ficar, você vai ficar. Eu falava, que? Tá repreendido. Toda hora que o cara falava assim, eu falava, não, tá repreendido, eu vou embora. Eu vou embora. Na hora que cantou a liberdade, a minha liberdade, tinha que ver a cara do último que ficou. Tipo assim, e a família dele foi lá buscar, achando que tipo assim, que ele ia sair também. Imagine que na hora que só saiu eu com a família dele lá fora, eles não aceitavam que eu tava lá fora e o filho dele estava preso. Oxi. Eles não aceitavam. Quase que ele falou assim, não, volta lá pra dentro. O pai dele, quase que ele falou, volta lá pra dentro. Não, o João não pode ficar lá e você solto. É o que ele falava pra mim. E quanto tempo? Sabe o que eu fiz? Eu falei, não, pode deixar, vou embora. Eu não fui nem no carro deles. Peguei, fui embora. Fui correndo, corri 13 km. Imagine, os caras ainda falavam assim, mano, quando você vai embora aqui, se for à noite, os caras te soltam, os caras fazem maldade. Toda hora eu correndo numa estrada, mano, era um breu. Falava assim, nossa, eu vou correr. Quando eu vi um farol de um carro, se jogava no meio do mato. Nossa. Falava assim, eu não sabia, né, que os caras estavam fazendo maldade pros caras que estavam saindo. E essa família aí, todo mundo me apontava como se eu fosse o último. Mas o filho deles era inocente? Não, todo mundo no BO, só que ele era o dono do carro, entendeu? Tipo, como se nós tivéssemos aprontado, ele tava... Ele era primário? Não, ele já tinha uns BO também, mas era, tipo, bem antigo. Tipo, de ficar mesmo preso, era a primeira vez que ele tinha ficado preso, você entendeu? E ele ficou mesmo? Ficou preso, ele foi o último a sair. E era que, tipo assim, querendo ou não, tipo assim, nós chegou lá, nós se uniu, né? Ele foi o único que, tipo assim, se destacou. Ele deu prioridade pra cara que ele conheceu na cadeia. Só que eu falava assim, pra um amigo meu, que, tipo assim, nós foi parceiro, tipo assim, porque nós ficou, tipo, junto. Ô, pô, mano, eu não tinha visita, tá ligado? Os caras me ajudavam. Tipo assim, porque pra minha mãe eu falava, mãe, ó, não dá pra senhora ficar vindo, tipo assim, a senhora já fez isso a vida toda, tipo, continua vivendo a sua vida. Então já meio que aceitava, assim, sabe? Tipo assim, ficar sem visita. Eu sempre fui assim, não, mano. Eu que tenho que pagar pelo meus erros, eu vou ficar... E ela ficava tranquila? Ah, minha mãe ficava mais tranquila, assim, nesse ponto. Mas ela nunca deixou de te ver, né? Não, mesmo assim, eu falava assim, mãe, não vem. Aí, tipo, É a mesma coisa de dizer, venha. Não, tipo assim, eu nem esperava. A realidade é que eu, tipo assim, já não era aquela pessoa que ficava esperando. Tipo, às vezes ela avisava, eu ficava esperando, né? Tipo, mas ó, não, mas vai lá ver meu irmão. Tipo assim, então eu ficava mais na minha, mas... Nessa última vez aí todo mundo falava, eu falei assim, foi onde eu me apeguei no Salmo 91, que é esse baluarte é por causa disso, né? Que tipo assim, falei, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, tipo assim. Eu até tatuei isso tipo, na última passagem, eu falei, mano, eu vou pegar essa palavra, eu não vou ficar. E todo mundo falava assim, Lequinha, você vai segurar o B.O., hein, mano? Os caras tudo indo embora. E ele falava, tipo assim, e na conversa, tipo, o Jota vai embora, mas você fica tranquilo, Alex, sabe? Tipo assim, falava, não, mano, eu vou embora também, tipo assim, sabe? Tipo, é quando as pessoas aposta tudo que eu vou... Essa foi sua última cadeia? Essa foi minha última, pá, nunca mais. Eu falei, não. Agora você tá tranquilo. Agora, depois dessa última aí, eu falei, não quero mais isso. Qual é o seu objetivo hoje na vida? O que você tem? O que você prospera pra você?
Eu acho que mais dá certo, né, mano? Dá certo o que eu falo hoje em dia, tipo assim, já tive muito, tipo assim, um pensamento de querer ser milionário, de querer. Mas hoje em dia não, mano. Eu acho que dá certo é poder pagar as contas, ter uma paz, tá ligado? Ter uma família. Assim, você viver bem, né, mano? Sem depender, sem ter que, tipo assim, ser oprimido de certa forma, né, mano? Pela nossa realidade que nós vivemos hoje, né? Tipo assim, porque é tudo difícil. E ainda eu vou falar pra você, tipo assim. É o que o meu pai falou pra mim há pouco tempo agora, e ele falou, e é o que eu tirei pra minha vida mesmo. Tipo assim, é mais difícil você servir o diabo do que você servir a Deus. Tipo assim, porque é mais fácil você fazer as coisas do mundo. É a mesma coisa a vida do crime. É mais fácil eu chegar lá e roubar e me levantar. Tipo assim, eu tinha muito isso, né? Quando eu comecei a roubar, eu vi os outros, eu não queria ficar pra trás. Então, tipo, os outros tinham carro, eu queria ter um carro. É que eu te Tipo falei da assim, diferença social da tipo, minha tipo assim, irmã então aí eu usa falava assim, ah, mano, eu tenho que ter, tipo assim, tipo assim, era difícil ser, vamos pra balada ali, você entra no carro do cara, tipo, se você depender de uma pessoa te levar, tipo, se você depender de você ter dinheiro no bolso, então, tipo assim, no ciclo que eu vivia ali, todo mundo fazia coisa errada, então no Desbaratino meio que, ver o outro, né? É o que eu é, estava te falando da diferença social. Eu trato a minha filha no particular e a minha irmã trata no que o governo oferece. Olha a diferença até de desenvolvimento como é. mas é tipo assim, mas eu acho que é mais por aprendizagem também, né, mano? Depois que você vê a realidade, né? Tipo, eu acredito que Deus pôs na morsa ali, né? Tipo assim, pra você entender o que é certo, o que é errado. Tipo, porque a realidade, essa última passagem eu tava vendendo droga. Tipo assim, tava vendendo droga, real, vendendo todo dia droga. E, tipo assim, fui preso por uma coisa banal. Tá entendendo? Tipo, então, se você for ver bem, tipo assim, Deus Por ainda que você foi preso? Foi foi furto? furto, por causa de coisa banal. Tipo assim, que nós foi numa praia lá, tipo assim, entramos pra tomar café, os caras já, tipo assim, foi no mercado, que nem você falou, ó, vai passar a cerveja, tipo, passando os bagulhos sem ninguém ver, tá ligado? Tipo assim, nós pegava lá e vai fazer churrasco, abria lá o coisa, tipo assim, nós tinha condições. Nós fazia outra cita. Só que, tipo assim, pra nós tá na chuva, você tá no mesmo. Aí nós abria lá o saco de carvão e punha só carne dentro. Jogava o carvão fora e enchia de carne. Tipo assim, quer fazer churrasco, tipo, não saia do nosso bolso. Tipo essas coisas. Você entendeu? Mas na hora do bem bom, tá todo mundo junto. Você tá entendendo? Na casa É, na hora que. Meu, viu o policial militar que foi condenado roubando carne do Não, mas aí se você parar pra ver, tipo assim, se você for parar pra ver, tipo assim, você vê como Deus é bom, né, mano? Tipo, por quê? Porque eu podia ter sido preso no tráfico de droga. Porque nós já tava até visado lá. Os polícias lá em Ubatuba, é uma cidade assim. Todos os polícias lá me conhecem. Tanto que, tipo, é temporada, desci os caras daqui. Uma vez nós passando no calçadão, assim, tipo assim, uma banca, assim, que colava pra lá. Querendo ou não, nós levou muito cara que arrastou lá. Tipo assim, então, tipo, nós ficou conhecido na cidade inteira. E depois eu fui morar lá. Então, o que que respondia? Era eu. Tipo, aí os caras já conheciam meu irmão. Entendi. Tipo assim, você mexia com o tráfico, não foi preso no tráfico, mas você foi preso no furto. Tipo assim, então, tipo assim, Deus já me guardou ali e falou assim, pô, você podia, tipo assim, na realidade eu parei e pensei, eu falei assim, pô, mano, eu podia estar aqui num tráfico. Não ia ser só 5 meses, porque se 5 meses eu vou falar pra você, deu no couro. Porque você falou assim, mano, foi tipo, basta que eu falei, não, mano, eu não quero mais essa vida pra mim. Igual Tipo, eu na última cadeia. Eu falei, o quê? Cara, isso aqui pra mim não. Não dá, mano. Aí eu falei, não dá, tipo assim, longe da minha família. Aí, tipo, foi na onde que eu falei, mano, eu não quero mais essa vida pra mim, não vale a pena. Então, tipo, aí já fui me esquivando. Hoje em dia, se você falar, mano, é errado. Hoje em dia, eu vou falar pra você, não minto não, esses dias aí, ó. Porque eu gravo tudo, né? Meu dia a dia. E nem sempre tá bom. Tem gente que só vai pôr nas redes sociais aquilo que tá bom, né? E acontece vários acertos. Sofri acidente, pá. Esses dias aí aconteceu de novo, outro acidente. E o que eu mais recebo é assim, mano, você vai ficar aí sofrendo na moto? Ô tio, vem trampar com nós. Tá entendendo? Ô, nós tá ganhando dinheiro aqui. Pra coisa boa ninguém chama. Pra coisa boa ninguém chama, né? Já teve episódio de já entrar num apartamento aqui, ó, falar assim pros caras, nossa, tipo assim, só dinheiro. Onde que eu olhava tinha dinheiro. E eu, numa luta, eu falei pros caras, caralho, se está firmão. Os caras falaram, que firmão tá você, tio, que nós não pode nem sair de casa. Entendeu?
Sim. Então, tipo assim, os caras tá com muito dinheiro, mas e aí? Olha lá onde vive. Vive Igual só o Pablo escondido. Escobar, que Vive tava passando escondido. frio. Eu falei assim, não, mano, nada, tipo assim, hoje em dia nada tira. Mano, de eu acordar, todo dia sair pro corre, tá ligado? É difícil, mano. Falei até pro polícia agora, a polícia querendo prender. Eu falei assim, ó, tá difícil, senhor, pra mim vencer essa luta. Por quê? Porque a gente sai tentando fazer o certo, tentar acertar, mas tá difícil. E ainda, tipo assim, já teve episódio de os caras prender, a última vez os caras prendeu o carro lá só porque tava sem placa, carro novo, zero, prenderam o carro. Tipo assim, por quê? Porque os caras, a primeira coisa que os caras perguntam, tem passagem? Tem. Isso mesmo. Já teve episódio de agora de eu tá errado, falar pro cara, não tenho passagem. Por quê? Porque eu sabia que se eu falasse não tem passagem, ele ia falar, encosta aí. E aí vai puxar sua vida inteira, e começa a perguntar acaba, dos seus tipo, te crimes. atrasando, tipo assim, você já atrasou um monte de gente, isso aí pra você não vai dar nada. Mas eu sou grossa quando eu pergunto, e essas passagens aqui? Já era, não devo mais nada. Mas é sobre o quê? Eu falei, não, isso daí a justiça Com já mulher resolveu. é diferente o tratamento. Vai né? nessa. Você que diferente. não saiba Poxa, eu, tipo, bater de frente não pra ver. bateram na minha esposa. Bateram? Mas ela tem passagem? Não, ela respondeu, né? Tipo, mas não consta nada. Mas, tipo, só pelo fato do jeito que nós ser abordado, já foi aquela abordagem ofensiva, já, tipo, já dando tapa, já dando chute. Tipo, na hora eu já me revoltei, tipo assim, não era nem comigo, mas na hora eu já fiquei nervoso. O cara falou, não, já vai prender o carro. E bateu nela por quê? Por nada, foi abordagem, não, né? Não, abordagem ofensiva mesmo, os caras não querem saber. Foi a polícia militar? Polícia militar. Mas também pelo fato que nem a gente sofre muito, né, mano, de, tipo assim, discriminação também, né, porque você vê lá no Jardim Brasil mesmo agora, tipo assim, ontem mesmo tava tendo uma operação lá, os caras falaram, não anda aqui. É porque os caras tá trazendo todo mundo. Deixa eu falar uma coisa, as pessoas dizem que quando sai da cadeia você pode mudar de vida, você vai ser alguém melhor, você vai se socializar e você vai fazer a sua vida. Você cumpre 2 penas. Você cumpre uma pena que é imposta pelas leis, você paga ela, e você cumpre uma que ela é eterna pela sociedade. Vou te falar eu. Acho que sua esposa conhece mais eu do que você. Sou formada, sou pós-graduada, eu moro num bairro bom, eu não tenho cara de ex-presidiária, eu não tenho jeito, não tenho fala, nada. Mas quando alguém entra num embate comigo, que essa pessoa está perdendo, a primeira coisa que ela aponta, ex-presidiária. E aí eu respondo, essa é a única coisa que você tem pra falar de mim. Dói assim lá na alma, mas ao mesmo tempo, a minha psicóloga falou que eu tinha que parar com isso. Eu olho pra pessoa e pergunto assim, quem é você? O que você prosperou na vida? Ou quando vem falar assim, porque bandido bom é bandido morto, porque bandido, eu também adotei uma técnica de defesa que é falar assim, olha, eu tenho um projeto, eu faço isso pela sociedade. E essa sociedade que você defende, o que você contribuiu com ela? Pra você estar defendendo tanto de que, mas roubava trabalhador, porque fazia isso, porque fazia aquilo. É errado, a gente já sabe disso, por isso que existe o Código Penal. É ele que determina ali quanto tempo você tem que cumprir de pena por algo que você cometeu. Mas essa sociedade que você tanto defende, o que você fez por ela? A maioria das pessoas que atacam o outro chamando de ex-presidiário são pessoas que são infelizes no seu trabalho. Elas acordam 5 da manhã e chegam em casa às 11 da noite. Não prosperam porque o salário é baixo, trabalham muito e não conseguem evoluir. Não falam nem financeiramente, mas sim psicologicamente. Porque se psicologicamente você evoluir, o financeiro vem junto. Eu falo por mim. Eu era uma Márcia, hoje eu sou outra Márcia completamente diferente. Em comportamento, atitude, lógico, eu vi mais ajudou. Mentira. Não, tô zoando. Mas por questões assim de conseguir enxergar que essa pena que a sociedade coloca, ela é perpétua, mas foda-se. Psicologicamente, se eu estiver cuidada, o financeiro vai vir junto, porque eu vou conseguir enxergar outros caminhos e não me preocupar com, por exemplo, com a crítica ou com o que vão dizer, porque isso é muito comum. Tanto que o podcast existe até por conta disso. E
se a gente não aprende isso para nossa vida, de que não importa o que a sociedade vai dizer, porque a maioria deles não fizeram nada para melhorar essa sociedade, e sim piora, como vira pro outro e fala: você é ex-presidiário, mas não conta, né? Que compra um CDzinho ali pirata, que vai ali no Brás comprar um receptor de internet para ter uma TV a cabo em casa, entende? Que sonega imposto, que também é crime previsto no Código Penal. E mais uma série de crimes. E ainda fora os que cometem injustiça também, né? Olha, tem, assim, inúmeros crimes que essas pessoas boas que se dizem da família cometem todos os dias, mas eles não sabem. Porque o crime para eles é roubar, matar, traficar, estelionatar, mas esquece que eles também são. E tipo assim, pra você ser essa pessoa que você relatou agora, que você, tipo assim, tem seus projetos, e tipo assim, se você tem sua casa, você não mora numa área, coisa, eles não querem que você seja não, eu posso porque direto. Tipo assim, eu vou te contar um episódio que teve. Na pandemia, eu fui trabalhar no Brás, com essas coisas de máscara. E a real, tipo, pandemia, eu tinha voltado de Ubatuba, comecei minha vida do zero, não tinha nada, nada. Comecei no Brás, em coisa de 3 meses, minha vida mudou, comprei um carro de 50 mil reais, tipo assim, coisa. Teve um episódio que eu e ela a gente tava parado, chegou a viatura, abordou, perguntou, tem passagem? Tenho, tudo bom. Pelo policial ver o carro que eu tava, a minha, tipo assim, você é presidiário, já tem passagem e tal. Ele ficou indignado. Por quê? Porque ele falou assim, mano, eu trabalho a vida inteira, eu não tenho. Eu falei assim, com todo respeito, esse carro eu comprei com 2 meses de trabalho. E não foi fazendo nada de errado, foi trabalhando, senhor. Porque até ontem também não tinha nada. Então, tipo assim, você pode ter. Fui e mostrei pra ele, você pode ter. Ele ficou tão indignado que parecia que ele queria dirigir meu carro. Ele só faltou falar isso pra mim, que eu quero dirigir esse carro para ver o que você tá sentindo. Ele falou assim, eu vou guinchar, eu vou prender seu carro. Eu falei, mas você vai prender pro meu carro por qual motivo? Aí ele falou assim, porque você tá parado num lugar que não pode. Aí a minha habilitação tava com problema. Só que eu tava parado. Eu falei assim, senhor, você me pegou parado. Você vai me prender por causa da habilitação? Então, peraí, vou chamar um habilitado, porque meu carro não tá andando. Ele pode se ele quiser, seu carro está num lugar que não é adequado, então eu tenho que tirar daqui. Peraí, então, vou ligar pro seguro, o seguro guincha. Ele ficou revoltado porque ele não aceitava que eu tinha um seguro, que eu tinha um carro daquele, tipo assim, por eu ser ex-presidiário. Agora, se eu tivesse lá, tipo, vendendo droga no Jardim Brasil, aí eu tava, tipo assim, onde que ele queria que eu tivesse. Entendeu? Que ele quer impor isso pra você. Você tem passagem? Você deveria estar fazendo coisa errada. Você não tem que estar trabalhando. Os caras falam assim pra mim, você não tem que estar trabalhando. Eu falo de boca cheia. Falam de mim hoje que eu me acho, que eu isso, que eu aquilo, mas eu me acho mesmo. Porque quando eu dormia lá numa cama de pallet, em cima da fossa, no meio da bosta, ninguém foi lá oferecer uma cama pra mim dormir. Eu que não fosse pro corre, não tivesse passado tudo que eu passei pra ver se hoje eu tava vivendo o que eu vivo. Por isso que eu falo às vezes eu tô sentada, eu olho e falo assim, será que eu mereço tudo isso que eu tô vivendo? Aí depois eu falo, mereço sim, eu plantei. Não faço mal pra ninguém, não desejo o que é do outro. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai viver isso por toda a sua vida. Aí vai vir sempre alguém assim de fora e vai dizer, imagina, você não pode pensar dessa forma, mas é a realidade. Só que é uma realidade que só quem passa sabe. Tem uma música do Racionais que fala isso, que você sempre vai ser o ex-presidiário, porque é assim que as pessoas te vê. E quando elas não podem te atacar, elas vão te atacar como? Pegando nos seus defeitos. Que defeito você tem? Ex-presidiário. Teve um episódio, eu tava tomando enquadro, né? Aí polícia super arrogante, polícia, mano, batendo de frente comigo. Meu pai veio perto, né? Tipo assim, nós estávamos trabalhando numa feira de itinerário que a gente trabalhava junto no Brás. Aí nisso ele tá, tipo, do lado, né? O policial trocando a ideia, o policial super folgado, né? Daqui a pouco o meu pai foi debater com ele, daqui a pouco ele virou e falou assim, dá seu documento aqui. Já pediu pro meu pai. Nisso ele foi pro
Aí, tem passagem? Ele perguntou pro meu pai, tem passagem? Meu pai falou assim, tem uns negocinhos aí antigamente. Não chegou a falar, né? Aí o cara falou, tem uns negocinhos, tá bom. Aí foi, puxou no rádio, né? Nós tá tudo aqui parado, né? Daqui a pouco os caras já falou a ficha. Aí ele virou pro cara do meu pai e falou assim, esses aqui do rádio que estão falando é você? Ele falou assim, é. E você vem falar pra mim que é uns belzinhos? Porque meu pai tem... Aí eu falei assim... Aí você vê, o foco já mudou. Já foi o quê? Em cima dele. Aí os caras já querem saber se você tirou aonde, você fez o que lá, o que você Como fazia. se eles fossem o juiz ali. Tipo, até hoje, se você toma enquadro pela polícia, a polícia quer saber o que você fez lá, o que você deixou de fazer. Pô, você fez isso? O que você fazia lá? Você morava no setor? Você morava em tal lugar? Tipo, parece que eles querem viver a realidade, né? Tipo assim, porque de tanto falar, porque nunca viveu, né? Tipo assim, tanto, eles já chegou até a perguntar lá se morava na população ou Por no isso que setor. tem que fazer a reabilitação criminal, porque na hora que o policial perguntar qual que é o seu BO, se falar eu fiz reabilitação criminal, ele tá segredo de justiça. Se tiver constando aí, você pode, por gentileza, seu policial, me avisar para eu poder informar para o juiz que os meus antecedentes não estão em segredo de justiça, por favor? Rapidinho eles arrumam o rumo deles. Então, eu faço reabilitação criminal para quem não tem condições de pagar. Eu faço não, né? Eu tenho um projeto com outras pessoas e aí a gente faz com quem não tem condições de pagar. Agora, com quem tem, anda de iPhone e vem dizer pra mim que tem condições de pagar. O meu, eu sei quanto custa um iPhone, entendeu? E aí a pessoa vem Esse e fala... negócio aqui depois de 2 anos, esse que depois de mesmo. 2 anos. Só que muita gente acha que é só chegar lá, o juiz colocou o segredo de justiça e já era. Não, aí vai lá e se inscreve em aplicativo de motorista. Não é assim. O juiz ele vai pôr os seus antecedentes em sigilo. Seu processo ele deixa de ser público e fica em sigilo. Ele vai mandar expedir um ofício para o IRGD. Depois que o IRGD recebe esse ofício, o IRGD coloca em sigilo qualquer artigo ali que foi reabilitado em sigilo. Então a polícia te parar, vai puxar o seu RG e não vai mostrar as suas passagens, porque o juiz determinou que o IRGD coloque em sigilo. Depois que o IRGD cumpriu isso, que demora pra caramba, que ele cumpriu isso, que tá tudo certo, aí você consegue se inscrever nesses aplicativos Uber 99, 89, 99, sabe como é que chama? Esqueci o nome. iFood, aí você consegue se inscrever neles. Mas nesse caso, assim, que nem, tipo assim, eles não conseguem ter acesso total, né? Quem? A polícia. Não. Porque eu só falo 2, Bel, não falo 4. Porque Eu, senão por eles exemplo... ficam perguntando... Tipo assim, não é por nada que eu tô omitindo. Eu falo real, porque é os 2 artigos Eu não que falava eu tenho. nada. Mas sabe por quê? Porque eles querem ficar perguntando data. E, tipo assim, a gente parar pra ver... Quem sai volta, quem sai volta. Não vê não. Eu tava foragida do Mato Grosso do Sul, com mandado de prisão expedido pra São Paulo. A polícia me parou e não soube. Só descobriram que eu tinha esse mandado quando eu fui presa lá na audiência. Nem na audiência de custódia eles acharam. Ainda, né? Não, foi quando eu já tava no presídio. Aí agora tem a desgraça no tal de CEMIC. E aí ele puxou, tipo, se eu tinha mandado em outros locais. E aí porque a CEMIC é quem monta os benefícios, né? Não, a CEMIC é quem cuida da vida do preso lá dentro. Então, a CEMIC que cuidou do meu, tipo assim, do meu... Ah, não, o seu deve ter sido o... Como é que chama? Trabalhei até com eles. FUNAP. Deve ter sido a FUNAP, a Defensoria. Não, a CEMIC não faz isso. CEMIC é quem recebe. Porque lá não, CEMIC é quem dá o seu. Quando chega o cumprimento de benefício e de alvará. É o CEMIC que recebe. Na verdade, a CEMIC é o que faz o cálculo de pena. Não. CEMIC é quem recebe os mandados para cumprimento. É quem elabora a permanência carcerária para o envio. É quem recebe data de audiência. Eles são um setor jurídico dentro do fórum. Entendi. É que antigamente, na minha época ali de cadeia, tinha o jurídico do presídio. Não tinha o CEMIC. Então chegavam ao alvará, eles cumpriam, eles não faziam aquela busca. Mudou. Quando eu já voltei presa novamente, em 2016, já existia o CEMIC. Foi assim que descobriram o meu mandado. E eu, tomei no nariz. Então, porque eu lembro que a CEMIC, porque, tipo, quando a gente estava lá no
Na primeira passagem minha É era que a requisição quem faz é o CEMIC, é tudo entendi. CEMIC, então dá a entender, mas não é. A documentação para subir o RA, para vir o retorno, é a CEMIC que faz. Não, é o advogado. É que a FUNAP ou a Defensoria Pública, o CEMIC é como se fosse um intermédio. É como se fosse eles que É intermediaram. porque a gente fazia o pipa para CEMIC. Entendeu? E aí ele que manda, entendeu? Tipo Ele assim, que distribui. qualquer situação do seu processo, a gente fazia lá o pipa lá para saber como ele que. Então, isso aí também é o CEMIC que dá. Movimentação processual, se você já ganhou o benefício. Ele faz essa pesquisa e manda. Meio que 3, 4 meses depois que você pediu, né? Às vezes você já tá na rua e o CEMIC tá avaliando. Lá descia uma lista, na verdade. Então, alguns presídios já são mais organizados, outros não, entendeu? Depende. Vai de cada um. O papo tá bom, a conversa tá boa. Se deixar, nós vamos conversar aqui até o dia amanhecer. Quero te agradecer por você ter vindo, ter compartilhado um pouco da sua história, que deu pra perceber que tem muito mais ainda. Se você quiser voltar novamente, né? Pra gente conversar mais, falar mais sobre aquilo que você acha que faltou, que você quer deixar até mesmo como um exemplo para quem tá te assistindo. O exemplo que eu falo é que, mano, a vida do crime não tá com nada, né, mano? A verdade é essa, a molecada hoje em dia que tá crescendo, tipo assim, se eu tivesse pensado lá nos meus 18 anos de idade, hoje em dia eu tava trampando, tá ligado? Tipo, eu teria um trampo até registrado, meio que hoje eu sou empreendedor, mas por quê? Porque, tipo assim, eu acho que a gente perdeu muito tempo, tá ligado? Mas aquela pessoa que começa, tipo assim, de um pequenininho, tá ligado? Ela consegue crescer, tipo assim, se ela ter essa cabeça, tipo, lá do começo, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um irmão que é mais novo agora, então ele já é totalmente diferente de nós. Tipo assim, agora ele já tá trampando, ele é lutador, tipo assim, já seguiu outro rumo que nós. Ele é totalmente diferente. Porque, tipo assim, a realidade nossa sempre foi essa aí, tipo assim, era a vida do crime, era a cadeia. Então, tipo assim, a gente viveu em torno disso. Tipo assim, minha mãe foi a que mais sofreu nessa vida, a realidade. Porque, tipo assim, se juntar todo mundo, ela foi que tirou mais cadeia, foi ela. Porque foi mais de 20 anos visitando na porta de uma cadeia. Sim. E nós sabemos o que ela passou, já várias situações que aconteceu, você entendeu? De que ela conta mesmo que, tipo assim, que antes o bagulho era mais louco, tá entendendo? Então, tipo assim, o que acontecia fora, respingava lá dentro. Até hoje é assim, mas antigamente era pior. Antigamente não tinha essa, tipo assim. Eu vou te chamar, se você quiser, claro, aí você volta, a gente entra nessas vivências para compartilhar com quem tá assistindo. E agora eu quero te falar uma coisa. Você tá com 35, né? Acho que a maior arma contra... não digo sistema, porque o sistema eu entendo que vem do sistema penitenciário, mas eu digo que a maior arma contra a sociedade, principalmente polícia, playboy que não sabe o que é acordar 5 horas da manhã e enfrentar a vida, é o estudo. Volta a estudar, porque você vai ver que sua vida, ela abre portas. Aí tem uns nego que diz assim, faculdade não muda a vida de ninguém. Muda sim. Eu sou prova viva disso. Porque nem falar direito eu sabia. E escrever então, era péssimo. E mudou. Mas volta a estudar, porque você vai ver que você vai te abrir portas assim que você nem imagina, porque o estudo ele te faz brigar e enfrentar coisas que você nem imagina que é seu por direito. Então eu sempre falo isso para todo mundo: estude o máximo que você puder, leia bastante, adquira bastante conhecimento. Só não vale por conta da ignorância, né? Como tipo assim? Você não adianta, tipo assim, um exemplo eu vou te dar.
mas já foi abordado, você saber da lei que, um exemplo, você pode guardar, ou, tipo, você pode filmar pela sua integridade física. Não, e mesmo assim... eles estão exercendo, eles são funcionário público, estão em exercício da profissão. Neste momento, as imagens dele pertencem ao Estado, então você pode filmar, não tem nenhuma lei que ampare eles durante o trabalho. Não, tipo assim, se eu fazer um exemplo de a gente filmar, por, tipo assim, a pessoa sendo, a polícia sendo hostil mesmo, tipo Sim. assim, e você mesmo apresentando, mesmo assim, tipo assim, nesse papel que a gente tem, a gente já é errado, mesmo a gente estando certo. A realidade é essa, tipo assim, eu entendo o que você fala. Tipo, tanto que o que eu mais falo pra minha esposa é que ela tem que estudar, que ela tem que se formar. Mas o estudo, ele combate a ignorância, sim. Ignorância não, a grosseria do próximo. Porque o outro, ele vem muito, e você já tem o conhecimento. Então, o que você faz? Você já traz o outro para você. Porque você, na hora que você abre, por mais que você seja um ex-presidiário, na hora que você abrir a sua boca, ele já vai ver que você não é qualquer um. Porque você vai saber falar. Você vai saber se colocar. E aí você acaba trazendo para você. Eu te falo isso por experiência própria. Você acaba trazendo o outro para você. Porque até o outro admira e fala, nossa, mas você já ficou preso mesmo? Porque você pode ter a passagem, mas você não demonstra que você tem. Por isso que eu falo, o estudo que eu falo não é você se formar em direito, nem em medicina, mas é você concluir o ensino médio, você fazer um curso técnico, você ler mais livros, você ter mais conhecimento do que é seu de direito. Porque na hora que acontece esses tipos de situações, você consegue, por mais que tente te pôr aqui, você consegue sair aqui. Porque você sabe qual é o seu direito. A abordagem foi ilegal, você não vai debater. Você vai arrumar um jeito de você gravar sem que eles nem vejam. Depois você vai lá na corregedoria e entrega. Depois você vai lá e busca o que é seu de direito. E aí o outro que te humilhou, lembra do que você falou? Como que é o nome que você falou? A lei da natureza, que você falou? Aí você vai ver a lei, não digo a lei da natureza, mas você vai ver a justiça, sem que você faça nada, acontecendo. Mas peraí, ele me abordou ilegal? Isso aqui tá errado. Eu vou debater? A lei da natureza que eu quis dizer eu entendi. Isso. Eu não vou debater. Eu só vou registrar o que tá acontecendo e eu vou denunciar na corregedoria. Eu vou lá no Ministério Público. Por que eu fiz? Eu não fiz nada. Ele só foi grosso comigo porque ele tá no mau dia. Ele olhou pra minha cara, eu sou bandido? Eu não sou bandido, porque eu tô solto, tô aqui, não tô roubando, não tô traficando, não tô fazendo nada errado, não tô enfiando arma na cara de ninguém, nesse sentido que eu falo. Você tem o conhecimento, você não vai debater. Eu faço isso. Eu tenho o conhecimento, eu não debato. Mas também quando eu pego, já era. Porque eu sei o que é meu de direito. Por isso que eu falo e oriento todo mundo. Estude. Porque o estudo abre porta. Quando você tem o conhecimento, a ignorância do outro, a grosseria do outro, não afeta você. Porque você sabe o que é seu de direito. Então você não discute, você não bate boca. A história do carro, por exemplo. Você vai levar meu carro, você vai levar meu carro por quê? Por causa disso, tá bom. Como que é seu nome mesmo? Meu nome é fulano. Tá, você vai lá na corregedoria e fala, aconteceu isso, e eu quero denunciar ele por abuso de poder, ou porque ele foi arbitrário, ou por excesso de autoridade, que quando você para ler e procura os termos corretos, prejudica ele, porque se ele representa a lei, em vez de ele estar atrás de bandido, por que ele está encrencando com você por causa de um carro que está parado? Mas ele não é obrigado a esperar que um habilitado venha, mas ele tem essa opção. Por que ele não fez? Porque ele pode escolher, ou um habilitado leva, ou não, vou recolher. O poder está na mão dele, certo? Mas ele tem a opção de não fazer. E aí você vai atrás do que é seu de direito. Ele teve preconceito comigo, por isso que ele fez isso, processe ele. Ontem até o policial falou assim pra mim, eu falei assim, eu apresentei pra ele, eu falei assim, que nem o senhor viu aí, eu já fiz coisa errada, mas eu já tô tentando fazer o certo, né? Tô tentando fazer o certo, tô aqui trampando, tava trampando, senhor, tipo assim... Aí ele entrou em consciência com ele falou assim, mano, é real, como é que Mas você conversou com ele bem? Bem tranquilo. Depois que ele falou, né, Natália, deixei ele falar, tipo assim, vou prender. No momento que eu falei, mano, vou ficar quieto. Porque eu já fui muito assim de bater boca. Última vez que E o que ele fez? E o que ele fez? No final, falou assim, só vou te dar uma multa de 100 viseira. Tá bom pra você? Eu falei assim, glória a Deus. E mandou eu embora. Mas você não debateu, você não questionou. Porque da última vez o cara falou assim, você tava fumando e você tava sem cinto. Nossa, eu fiquei revoltado. Falei, como é que é, senhor? Então, eu tava fumando e eu tava de cinto. Ele falou, não,
Você tava fumando e tava sem cinto. E eu comecei a debater, não, senhor, então o senhor tá vendo errado. Você viu outra pessoa, que você não viu eu. Então, é nesse sentido que eu falo do você saber o que é seu de direito e você... Ah, você vai me ferrar? Eu vou te ensinar. Meu marido tem um termo que ele fala assim, eu vou ensinar você a brigar igual gente grande. Que é o quê? Eu só vou atrás do que é meu de direito. Acabou. Entendeu? É nesse sentido. Então, é esse tipo de conselho que eu te dou. E aí eu vou te convidar para uma próxima vez, você vir, se você quiser. E mais uma vez, obrigado por você ter vindo, por ter ficado aqui todo esse tempo. Eu agradeço pela oportunidade, né? Pela oportunidade que E, gente... Até um espaço de a gente falar, né? Às vezes que a gente sente também, né? Lógico, é um desabafo. E que outras pessoas também levam, né? De tipo assim, como que se diz? Às vezes vendo a história do próximo, né? Pra não acabar errando, né? Nos mesmos erros, né? Sim, às vezes Tipo tem assim, gente vivendo a mesma história e aí quando vê o que aconteceu com o outro, fala, não quero isso pra mim. Isso é uma verdade. É o melhor, né? Aprender com o erro dos outros, né? Em vez de aprender com os seus, porque os seus próprios dói mais, né? Com certeza. Então, gente, pra quem tá assistindo a gente, até a próxima. Se eu cometi alguma gafe aí, desculpa, perdão, mas faz parte. Se eu não soube falar alguma coisa, é normal também. Não... A gente agrada 90%, 99%, mas tem 1% os hates, que não aceita e acha que pode ir lá e falar. Aí diz assim, mas nós somos telespectadores e nós temos o direito de opinar. Aí você fala o quê? Não, você não tem direito a nada. Você quer consumir o conteúdo? Ótimo. Tem um vídeo que não viralizou quer? 2 milhões de visualizações. Eu tô ajudando o cara lá no Fernandes Dias. Eu ajudo o cara. Só que pra mim ajudar o cara, eu vou e atravesso lá num canteirinho, né? Pra cortar um caminho pra ir lá buscar. É 50-50 ali. Tem 50 pessoas me criticando e tem 50% falando que, tipo assim, pô, da hora a sua atitude, Deus te abençoe. Ah, mas é assim mesmo. Tipo assim, então pra você ver, até ajudando, você tá errado. Tipo assim, até ajudando é a sociedade. Não, como que porque o cara me deu o cartão dele pra mim passar no posto, né, pra encher de gasolina. Como que um cara, as pessoas ficam indignadas, como que o cara dá o cartão pra uma pessoa que ele não conhece? Se a pessoa, você já tá na bosta, né? Aí a pessoa vem te ajudar, você vai ficar pensando, você vai pensar na ajuda, né? Não é verdade? A pessoa achou que era errado, o cara me dá o cartão pra mim lá comprar gasolina pra ele. Até porque você tá com o celular na mão, você consegue bloquear o cartão. Tipo assim, né? Tipo assim, o cara às vezes, ele podia limitar ali o limite do cartão dele pô, só que nem ele falou, não, o cartão só tinha R$10, tipo assim. Tipo, então, pessoa ignorante. Pessoas, a régua delas, assim, é absurda. Então, tá tudo certo. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado ainda. Já demos o tchau. Dá seu tchau aí também. Tchau. Abraço. Até a próxima. Que se deixar, não vai conversar aqui até de madrugada.